Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 19 ao 27 para a nossa meditação nessa manhã. Que diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardando-se incontaminado do mundo. Palavras do Senhor. Você lembra da fórmula que a gente viu a semana passada? Acho que não, vamos lembrar. A gente viu semana passada essa formulazinha aí, que é a alta potência, mais a proximidade intensa, mais a comunicação clara, que vai gerar máximo impacto, né? Então nós falamos um pouquinho aí, usando a ilustração do sal e da luz. Lembrando que o sal é o primeiro componente dessa forma, então. Nós temos uma alta potência, porque estamos ligados a Deus. E nós temos aí, então, precisamos ter uma proximidade intensa com quem não conhece a Cristo. E uma comunicação clara do Evangelho, para que as pessoas possam entregar suas vidas a Cristo. Então, basicamente foi essa fórmula que a gente viu a semana passada, quando a gente viu aquele texto de Jesus falando sobre ser sal e luz da terra. E nós vamos começar essa semana, nós vamos ver um pouquinho sobre então essa parte da fórmula, sobre a alta potência e a proximidade. E na semana que vem sobre a comunicação clara. E então, a partir desse texto de Tiago, nós vamos poder então considerar e entender um pouquinho sobre essa potência que nós temos. E é interessante que essa semana eu estava conversando com uma química e ela falou: interessante, Gisele, essa ideia da potência, porque a potência é a capacidade de, mas não quer dizer que vai fazer. E ela me deu um exemplo bem interessante. Ela falou: olha, você pode pegar um objeto e segurar essa altura do chão, ele tem a potência de cair e se espatifar, mas ele só vai cair e se espatifar se você soltar. Então ele tem a capacidade de, mas não quer dizer que vai. Que é o que a gente viu sobre o sal, né? Nós conhecemos a Jesus, lemos a palavra, oramos, então nós temos toda a potência e a capacidade para falar de quem Deus é, o que Ele fez. Mas para isso a gente precisa estar fora do saleiro. Então a gente precisa se aproximar das pessoas, né? Falar para elas, ter essa proximidade intensa. E é interessante porque a gente partindo dessa compreensão, nós sabemos que uma das formas então da gente se aproximar das pessoas, e que hoje em dia é muito claro, é a religião, né? As pessoas, quando pensam em Deus e entendem Deus, partem do pressuposto da religião. E é interessante que o texto que a gente leu de Tiago, ele vai trazer alguns conceitos para a gente de fé e lei, que foram bem definidos. Se você olhar um pouquinho antes aí do trecho que a gente leu, né, ele vai falar muito sobre isso. A carta de Tiago, ela diz respeito muito mais à aplicação da fé. Por isso que a gente traz ela hoje para a nossa meditação.
como essa fé, como eu creio, como isso se desdobra na minha vida cotidiana. Como acontece essa fé que eu digo professar. Então é interessante isso porque a gente reconhece aqui então que a gente precisa do perdão de Deus, né? Que nós precisamos de um Salvador. Nós reconhecemos que nós precisamos de um líder para nossas vidas, então nós precisamos de um Senhor. Então nós passamos então a professar isso, que Jesus é Senhor e Salvador. Ele nos perdoa e Ele lidera a nossa vida, ok. Mas como isso nas minhas tarefas diárias deve acontecer? Porque essa salvação, ela precisa operar em nós uma espiritualidade viva. Ela precisa realmente acender em nós a capacidade de se dedicar e ter zelo por aquilo que a gente faz. E lembre-se que, seja o que você faça, né, não é só o pastor que está aqui na frente, só o Juraci que toca aqui o violão, que pode louvar a Deus. Você pode louvar a Deus com tudo que você faz. Lavando a sua louça lá em casa, preparando o almoço para a família, atendendo uma pessoa no trabalho, enfim, tudo que nós fazemos pode ser feito de uma forma espiritualmente viva para a honra e louvor de Deus. É isso que Tiago vem dizer. A nossa fé, ela pode ser palpável, ela pode ser realmente assim, explícita e vista em ações, sejam elas quais forem. E Tiago, ele escreve essa carta para uma comunidade que sofre. Se a gente observar o trecho anterior, você vai ver lá no versículo 6 desse mesmo capítulo, que tem um grupo de ricos lá que oprimia os mais pobres, que arrastavam esses pobres para os tribunais. Ou seja, existiam pessoas ali que estavam sendo oprimidas, cristãos e não cristãos, e que esses que estavam ali no domínio das coisas, né, acumulavam para si riquezas à custa do salário daqueles que trabalhavam. Ou seja, era uma classe de pessoas aí, de homens comerciantes, que levavam uma vida cheia de regalia em contrapartida com aqueles que estavam pobres e não tinham nada. Parece um pouquinho a nossa realidade, né? É só mera coincidência, só que não. O ser humano, ele tende a isso desde sempre. Então a gente vê que essa comunidade de crentes, ela precisava aí de uma palavra de esperança, de ânimo, de segurança. Como enfrentar a injustiça? Como enfrentar a injustiça diante do mundo? Como crer em um Deus que salva e que liberta, que lidera a minha vida, mas que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo? Então Tiago dá desde o início a esperança. Ele vem trazendo a esperança para essa comunidade que sofre com a injustiça, que sofre com a perseguição. Então assim, a gente vê que desde o começo, ele começa aqui insistentemente a declarar essas pessoas como bem-aventurados, como felizes. Olha, felizes vocês que? Você pegar aí no primeiro capítulo, ele começa falando isso. Então, na preferência de Deus, então, por essas pessoas, e apresentando que, olha, vai chegar um dia em que essa opressão, que toda essa dificuldade vai ter fim. Essa é a palavra de esperança de Tiago para essa comunidade. E esse ângulo, ele vai ficando mais denso, porque a partir do conteúdo da carta, a gente vai vendo a aplicação. Para Tiago, a denúncia, né, dessa opressão aí, vem trazer algo muito mais sério, que é a prática da fé. Estamos sendo oprimidos, estamos passando por dificuldades, como a nossa fé de fato se opera diante disso, né? Como os cristãos vão precisar mostrar então paciência, integridade no falar, coerência no crer e no agir, em orar realmente com poder, uma sabedoria eficaz, um amor incondicional, mesmo por esses que estão oprimindo. Porque é muito fácil, às vezes a gente está passando dificuldade, a gente começa a orar para Deus, pedindo para Deus nos livrar. E a gente esquece de um detalhe muito importante. Jesus veio para salvar a gente que está sendo oprimido, mas veio também para salvar o opressor, para mudar a vida dos dois. E às vezes a gente fica pedindo para Deus só a vingança, e Deus é um Deus misericordioso, Ele pode transformar tudo e
todos, a gente não pode se esquecer disso. Então a carta de Tiago, ela traz aí demonstrações concretas, né? Fáceis de memorizar. Então quando a gente pensar em aplicar a nossa fé, em viver de acordo com a fé que nós temos na Escritura, ele consegue sintetizar isso. E é interessante porque ele vai falar de um rigor ético, ou seja, olha, a sua fala e o seu agir precisam ser coerentes. Crer e viver, seja no particular ou seja no comunitário, precisa andar junto. E é interessante porque existe uma máxima no marketing, que você talvez já tenha ouvido falar, que diz que imagem é tudo. Um produto precisa ter imagem. Ou seja, não basta a gente ser bom, tem que parecer ser bom, né? Então, pode parecer meio controverso, mas a gente sabe que hoje, mais do que nunca, isso é fato. Porque a falta de autenticidade entre discurso e prática de muitos daqueles que se dizem cristãos tem se transformado numa barreira quando a gente vai falar do evangelho para outras pessoas. Mentira? Quantas vezes a gente não escuta as pessoas dizerem: você diz, mas o que eu vejo são outras coisas. Eu vejo cristãos fazendo coisas terríveis por aí. Então, se a gente quiser ser realmente um cristão cheio de sal e ter realmente um elevado impacto, nós precisamos, antes de mais nada, fazer um autoexame. Como tem sido a prática da nossa fé? O que em nós precisa ser mudado ainda? Como nós cantamos: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E a gente diz que a gente tem um desejo de ser transformado. Mas toda transformação, ela parte do pressuposto do quê? Do confrontamento. De eu verificar que existe algo que precisa ser transformado. Porque se eu não verificar isso, e se eu não me dispor a fazer algo para isso, as mesmas atitudes, mesmos resultados. Não vai mudar. Então, para a gente refletir nisso, a gente precisa olhar para dentro de nós e também olhar para fora, de uma certa maneira, para o estilo de vida que nós temos vivido em contato com outras pessoas. Porque essas pessoas têm visto em nós. As nossas palavras estão de acordo com as nossas ações. E como os cristãos estão saindo de maneira geral? Quando você pensa hoje na igreja brasileira, qual a impressão que você tem? Do que a gente vê na mídia mesmo. Quanto decepcionante é que a maioria das pessoas tem uma reação negativa aos cristãos. E até nós. Esses dias eu lembro que no pequeno grupo eu falei: olha, tem hora que a vontade que eu tenho é de não... Se a pessoa é crente, eu não vou mais fazer serviço com ela, porque demora para entregar. Não dá bom testemunho. Né? Isso é um exemplo. A gente acaba se decepcionando com outros crentes. Então você imagina quem não é crente, o quanto não se decepciona quando ouve falar: é crente? Sério? Então, parece que não, mas Jesus, ele reconhecia a importância dessa impressão que muitas vezes a gente tem. Por isso ele deixa as instruções tão claras que nós lemos e que nós meditamos na semana passada sobre ser sal e luz. É aprender a viver essas diretrizes aí de uma forma tangível. É começar, lembra como terminou o nosso texto? Que as nossas boas obras vão fazer o quê? Vão glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Por mais que a gente tente fugir disso, são as boas obras que nós praticamos, são as ações que nós praticamos que glorificam ou não o nosso Pai que está nos céus. Então, um cristão contagiante vai buscar sempre equilibrar fé e obras. A gente vai viver nesse constante exame. E a gente precisa disso. Porque senão a gente se acomoda. E a gente vai se acomodando. Então, existem várias formas de a gente pensar nisso, né? Quanto a essas questões de boas obras. Mas a gente precisa lembrar de algumas coisas importantes para nós.
a gente precisa lembrar que desonestidade e falta de autenticidade afasta as pessoas. Não adianta ter um discurso bonito. A gente precisa ser a gente mesmo. E algumas vezes, um dos erros que os cristãos podem cometer é renunciar à sua própria singularidade dada por Deus, na tentativa de agradar as outras pessoas e de se parecer mais espiritual que os outros, de querer mostrar que é justo demais, que é bom demais. Nós precisamos realmente olhar para dentro de nós, sermos verdadeiros com as nossas emoções, porque é trágico a gente ver cristãos aí confusos para expressar os seus sentimentos. E expressar sentimento não é falta de fé. É importante ressaltar isso. Ao contrário, é reconhecer que a gente precisa de Jesus, inclusive para curar as nossas emoções. Então a gente vê muitas vezes por aí crentes e pessoas, eu vou dizer que se dizem crentes, que são os super santos, super perfeitos. Eles não choram, eles não sentem raiva, eles não sentem ciúmes, eles realmente assim não transparecem nada de falha nenhuma, são perfeitos. Não dá para a gente ser cristão de olho seco e sorriso forçado. Isso não é verdade. Vários de nós, a gente precisa ser realista, nós estamos lutando contra o medo, contra a tristeza, contra a inveja, contra a perda. A gente precisa ser sincero nos nossos fracassos, levar a sério a nossa humanidade. Nós não somos máquinas. E o grande desafio é a gente ser cristão verdadeiramente humanos. Pode parecer estranho, mas a gente tem um cristão tão perfeitinho e tão justo vivendo por aí, que quando um deles erram, até a gente se decepciona. E a gente esquece que falhar e pecar está dentro do ser cristão, de reconhecer que a gente tem um Salvador, realmente ter a autenticidade do Evangelho. E o Evangelho diz que a gente deve reconhecer as nossas fraquezas e a nossa necessidade de Deus. Isso não é autoajuda, ou não é encorajamento de domingo para a semana. O Evangelho não é isso. Porque o que a gente mais tem nos nossos dias é gente buscando no domingo uma força para a semana. Não é isso. O Evangelho é confrontamento. É reconhecer que nós somos falhos. É tirar essa máscara de perfeitinho diante das pessoas. E mostrar para elas assim, olha, eu também falho como você falha. Eu também tenho as mesmas dificuldades que você tem. Mas eu tenho esperança. Eu tenho caminhado firme nessa esperança. Isso tem me dado força. E é isso que causa impacto na vida das pessoas. É ser autêntico. Então, a gente precisa se aproximar das pessoas. Então, a gente tem a potência, a gente tem a capacidade de. Mas se a gente ficar vivendo esse cristianismo fake, que não é verdadeiro, que não demonstra compaixão, a gente vai estar criando mais um estereotipo e mais motivos para as pessoas se afastarem do Evangelho. Então, quando a gente pensar em compaixão, em pensar no Evangelho, o Evangelho não é sobre regras e normas, é sobre a vida, é sobre a caminhada, é sobre compaixão, de ter amor pelas outras pessoas. E é a natureza essencial da compaixão que ecoa por toda a Bíblia. Tem muita gente que não, a Bíblia é um monte de regra. Não, é compaixão, é Deus se compadecendo da sua criação. A gente vê que a falta de compaixão é um sinal palpável de que algo está espiritualmente errado. Ou seja um problema organizacional, individual, familiar, seja o que for, a gente precisa lembrar que o cristianismo precisa se importar, precisa olhar para o outro. A demonstração clara e coerente do amor de Deus é um imã poderoso. Não tem quem não se renda a Cristo, vendo quando a palavra funciona, quando a nossa fé é expressa também através de ações.
O que às vezes acontece justamente ao contrário é o esvaziamento dessa fé na vida prática, né? A gente acaba ficando aí à mercê da manipulação, porque some a compaixão. Aí o que a gente acaba tendo muitas vezes por aí são demonstrações de assistencialismo barato. A gente acaba assim transformando o olhar o outro, olhar o necessitado e realmente agir como bandeira política. Então não dá também. Então quando nós somos transformados pelo Evangelho, quando nós entendemos isso, a profundidade dos nossos pecados, nós somos perdoados. E apesar disso, a gente vê que Deus nos ama e Ele coloca na nossa vida, no nosso coração, a capacidade de amar o outro, de viver essa fé. Realmente a gente começa a entender o que é fé. Então, o aparente moralismo de Tiago talvez nos irrite. Porque você tem que aplicar a sua fé. No mundo em que não há muitas referências, então, cada um interpreta a prática de fé do seu jeito. É complicado isso, porque a fé corre o risco de se esvaziar, de ter uma interpretação simples e simplista. Porque a gente acaba separando, ou eu faço boas obras, ou eu sou uma pessoa de fé. E o que Tiago vem colocar, olha, você só pode ser uma pessoa de fé se tiver boas obras. E você só tem boas obras de verdade se você tem fé. Porque muitas vezes o que a gente tem são só obras que aparentemente são boas, entre aspas. É importante a gente pensar que não tem como viver a nossa fé sem a ortodoxia, sem a palavra correta. Mas essa fé precisa ter compaixão. Ela precisa ser verdadeira. Para Tiago, a lei é perfeita. Vê aí no verso 21. É um duplo mandamento do amor no seu desdobramento como norma da piedade cristã, que foi plantada onde? No coração. A palavra entrou no coração, ela vai gerar frutos. É inevitável, ela vai encher a gente de compaixão, a gente vai olhar para o outro. Quem achar que Tiago está induzindo os membros aí a reclamarem dos seus méritos no processo de salvação, esquece que Deus plantou a mensagem, foi o próprio Deus. Ele se compadeceu. Essa lei não só é perfeita, mas ela também dá liberdade. Liberdade às pessoas. Quem continua firme nela é o quê? É ouvinte e praticante do que ela manda. É o que ele diz no verso 25. Então eu tenho a impressão de que às vezes é quase como se nós, constantemente, a gente tentasse adornar, se adornar da graça de Deus, de acordo com Tiago, da mensagem que Deus planta nos nossos corações. Como se a gente tratasse como algo que a gente tem direito. Eu mereço. Porque a gente quer ser salvo. A gente tem essa convicção, né? Que para ser salvo a gente precisa do quê? De boas obras? De graça. É o que a gente crê. Por que a gente precisa de graça? A gente pode também correr o risco de viver uma fé onde essa graça pode ser manipulada. É perigoso. Porque às vezes a gente tira, então, não, a gente não pensa aqui em boas obras, não, a gente é tudo pela graça, mas às vezes a gente quer manipular essa graça. Aquele que ouve a mensagem e não pratica é como uma pessoa que olha no espelho, se vê como é, vai embora e esquece da sua aparência. Por mais que eu queira, nem a graça eu posso manipular. Não tem como. A gente precisa pedir esse impulso pela compaixão para Deus com todas as forças, para que não seja um discurso de manipulação também. Olha, não, Deus é gracioso, mas você precisa estar firme todos os dias, fazer tudo o que o pastor manda, como ele manda. Isso é religião. Por isso que é perigoso a gente realmente estar nesse limite.
entre graça, entre compaixão, entre religião. Como eu já falei do marketing, o marketing, uma das suas muitas tarefas, é vender uma imagem de um produto. Por isso que a imagem é tudo. A gente não está aqui para vender um produto. A gente pode querer realmente, é importante o autoexame, é importante que as nossas boas obras sejam vistas pelos homens, para que eles vejam e glorifiquem a Deus através de nós. Mas se isso for forçado, se isso for algo que realmente a gente forçar, pode ser um discurso da manipulação da graça de Deus também. Isso precisa brotar do coração. Isso precisa brotar do coração. Senão a gente vai vender Cristo pela aparência. E sabe o que vai acontecer quando a gente vender Cristo pela aparência? As pessoas vão comprar porque a aparência é boa. Mas essa aparência não vai transformar a vida delas. Não vai perdoar pecados. Não vai fazer com que elas repensem e pensem sobre a sua fé. Então, é muito importante isso. A gente não pode realmente viver pela aparência, porque uma hora vai cair. A gente precisa ser realista, então a gente precisa se autoexaminar, deixar claro para as pessoas quem nós somos, que nós também erramos. Então, hoje mais do que nunca, as aparências é que ficam. E com as redes sociais, você pode até deletar um post, mas se alguém printou, já era. Vai ficar lá para sempre. Então, é melhor a gente ter uma aparência simples e verdadeira do que uma fachada bonita, linda, de um cristianismo pujante, que na verdade não transforma nada, nem a gente mesmo. Que quando a gente olhar para nós, realmente a gente possa pedir para o Senhor fazer com que a gente equilibre as nossas palavras e as nossas ações. Para que a gente não seja tão cheio de discurso, mas que realmente as nossas ações falem por nós. Falem do evangelho que nós acreditamos. Que realmente a gente possa olhar para tudo que a mídia nos apresenta. E aí eu falo da mídia mesmo, da mídia, mídias sociais, mídias impressas. Aquilo que as pessoas aparentam para nós quando elas pensam em religião. Quando a gente pensa em religião. E que a gente possa olhar por trás dos discursos. Que a gente possa indagar as coerências que existem entre o falar e o agir. Não só dos outros, mas da gente mesmo. Que a gente possa pedir para Deus coerência. Coerência entre o falar e agir. Entre o ouvir e o agir. Entre o individual e o comunitário. Entre a denúncia e a preocupação realmente engajada em relação às outras pessoas. Que tudo isso seja recheado de oração. Somente assim a gente vai poder ter uma fé que é moldada através das nossas ações e uma ação que é moldada através da nossa fé, onde uma não tem como se separar da outra. Essa é a verdadeira religião que Tiago fala. Então a nossa compaixão, ela deve ser real, ela não deve ser uma vitrine religiosa. A gente não está aqui para fazer boas obras. A gente está aqui para proclamar o evangelho. E o evangelho proclamado e recebido vai operar boas obras. Isso que a gente precisa ter em vista. As boas obras fazem parte de quem nós somos como cristãos. Não deve ser a nossa fachada, não é a nossa vitrine, mas elas devem acontecer, elas precisam acontecer. E apesar das reais e aparentes contradições que tudo isso tem, nós não podemos deixar de esquecer que nós vivemos firmes numa esperança. E a nossa esperança é Cristo. Tiago é uma carta atual, é uma carta apta que vai nos ajudar a encontrar respostas para as várias perguntas do nosso tempo. Que Deus realmente nos ajude, a partir da nossa fé que nós professamos, a imaginar e aplicar as diferentes possibilidades de ações, seja individualmente ou de forma coletiva. Que realmente no nosso dia a dia, a fé seja expressa através de obras operantes,
como ele afirma no verso 20, que ela seja contagiante. Ela tem a potência para, mas ela precisa estar acontecendo, ela precisa estar próxima. É essa fé que as pessoas vão ver, e é essa fé que eles vão querer ou não. Que fé, que religião nós estamos transpassando para as pessoas quando nós nos encontramos com elas? Se nós realmente quisermos ser cristãos contagiantes, que a gente possa realmente viver uma fé engajada, uma fé coerente, que tenha frutos, que tenha as obras, para a honra e glória do nosso Deus que está nos céus. Não para a nossa honra, nem para a nossa glória, que a própria palavra diz que a nossa mão direita não sabe o que a esquerda faz. Só que tem um detalhe, ela precisa fazer. Se você olhar todos os textos, ela precisa estar em ação. A nossa fé, uma fé que é cheia de compaixão, uma fé que é viva, ela está em ação, ela está fazendo. Particularmente o gerúndio é o meu tempo verbal preferido, porque ele está acontecendo. A nossa fé precisa estar fazendo, precisa estar atuando onde nós estivermos. Não apenas através da nossa boca, mas através das nossas ações. E não apenas através das nossas ações, mas também através daquilo que nós falamos. E é o que nós vamos ver a semana que vem, que é a segunda parte da nossa fórmula, que é a questão da comunicação clara. Como isso é importante, como isso é necessário para causar impacto, para que vidas sejam transformadas, e pessoas realmente aceitem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Para que haja impacto, para que exista diferença, as coisas precisam estar juntas, somadas. A gente já falou antes, não tem como. A gente às vezes tenta mexer nessa fórmula, mas não dá. Que Deus nos ajude a realmente, no que diz respeito à nossa ação, que realmente a nossa fé possa estar em ação, que ela possa estar fazendo algo, testemunhando, sendo, agindo, fazendo na nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus realmente nos ajude em nome de Jesus. Amém?